conexão e propósito. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Ei, alegria, 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 alegria. E quando a gente chega com o programa Conexão e Propósito, você já sabe que tem novidades. Você sabe que tem muita coisa boa. É claro que antes da gente começar no bate-papo de entrevista, vamos falar um pouquinho sobre o programa Conexão, que são as empresas que estão em parcerias com a gente. E quando você fala de propósito, eu falo do Instituto 4, sempre Instituto 4, ação social, ou seja, coração aberto, braços fortes junto a esse trabalho social, Projeto Lucas, Projeto Margarida e muito mais ainda. Hoje nós vamos falar sobre saúde. Claro que quando você fala de saúde, você precisa entender, tem que precaver, tem que não deixa a coisa acontecer para depois a gente correr atrás para ter saúde. Então hoje vamos falar, e é uma novidade dentro da Bíblia Sagrada, como cuidar da saúde. Eu estou com um biólogo, que é o senhor Augusto Fajardo. Nossa, olha o que ele é aqui, ó. Ele é mestre em qualidade de vida, especialista em ecologia alimentar. Não é médico, mas ele pesquisou, olha a curiosidade, alimentação, cuidar da saúde dentro do contexto bíblico, versículo por versículo. Ele vai falar da Bíblia, que é muito legal. Augusto, você está com a gente, que legal, até que enfim nós estamos juntos aqui de novo, hein? É um prazer, a Igreja do Evangelho Quadrangular tem 4 doutrinas e uma delas é a saúde, né? Saúde, né? Curar os enfermos. E Jesus gastou mais tempo curando do que pregando e ensinando. Então é missão da igreja curar. Deixa eu explicar, você me deu até de presente essa Bíblia e você vai falar um pouquinho sobre ela, mas vamos falar sobre a saúde, porque quando se fala de saúde quer ter a saúde já doente, né? Eu quero ter saúde já doente, mas já está doente, né? Tem que prevenir, tem que cuidar, principalmente a alimentação, né? Principalmente a alimentação, porque uma vida saudável, o amanhã depende do hoje, né? Eu tenho uma boa alimentação hoje, amanhã eu terei muito mais resultado. Não é amanhã que eu vou me alimentar bem, não é amanhã que eu vou cuidar da saúde, preciso cuidar da saúde hoje. Mas eu quero que você fale sobre o modelo alimentar, porque fazer as coisas certas e não fazer as coisas de maneira errada, quero que você responda sobre isso aí. Mas antes eu quero falar, como é que você criou essa ideia? Porque tem que ter muita pesquisa, Bíblia Sagrada da Saúde, ou seja, programa de deixar de adoecer. Como é que surgiu esse projeto, essa ideia? Como é que você pesquisou? Como é que você foi a fundo? Eu era doente até 22 anos de idade. Eu era gordo, eu tinha a segunda gastrite e tinha prescrição de 2 cirurgias. Com 22 anos de idade apenas. Tinha proibição, inclusive, de pegar meio quilo de peso, por causa da coluna. Então meio quilo de batata não podia pegar? Eu era todo travado na minha saúde. E daí, pelo fato de eu ter aprendido a ler na Bíblia, meu pai era analfabeto, minha mãe ensinou meu pai a ler através da Bíblia e eu ali junto aprendi. Com 5 anos de idade eu já sabia ler. 5 anos? Quando eu fui para a escola aos 7 anos, lia fluentemente e ajudava a professora a ensinar os demais alunos. E a Bíblia, para mim, ela, por causa desse começo da minha família, a Bíblia, para mim, é um livro diferenciado. E à medida que eu mantive os hábitos errados, eu fui ganhando peso, fui ficando doente e quando o médico me disse assim, você tem que fazer cirurgia de coluna, o outro disse, tem que fazer cirurgia de retal, e eu perguntei o pós-operatório, como seria? Era longo, sofrido e não tinha garantia de cura. Notícia ruim, hein? Muito ruim. Mas eu conhecia esse assunto na Bíblia. E aí eu
sabendo, e também por ser biólogo, né, biólogo estuda as menores estruturas do corpo humano, e o biólogo trabalha com o ambiente formado com o que a gente come e o que a gente bebe. Que ambiente a gente forma nas nossas células através dos alimentos. Certo. Não é? E daí eu então resolvi mudar meus hábitos alimentares de acordo com a Bíblia e passei a pregar e fazer palestra, contar a minha história, porque eu curei rápido. Mas vem cá. Não fiz as cirurgias, emagreci, como vocês estão vendo, Ah. não é? Curei a gastrite e daí todo mundo queria saber o que tinha acontecido comigo. É porque hoje a alimentação errada, ela complica muito mais ainda, porque você pensa que está comendo... Porque muitas vezes, o Augusto, aquela rapidez, principalmente em cidades grandes, né? O cara não tem tempo de almoçar ou jantar, aquela vida corrida, então ele vem e come o que ele quer. Ou seja, ele pensa que está fazendo de uma maneira certa e acaba ele fazendo de uma maneira errada. O que você recomenda? Veja, Deus, ele tem modelo para tudo, né? É. O repouso, por exemplo. Qual é o modelo do repouso? É perto do pôr do sol, como antigamente não havia energia elétrica, hoje é um pouco diferente, mas essa mudança é humana. O modelo de Deus para descanso, tem um modelo. O modelo de Deus para família, um homem, mulher, filhos, tem um modelo. Né? O modelo para resolver problemas humanos, prevenir e resolver. Não fazer para os outros o que a gente não quer que faça para a gente. É um modelo. E na alimentação, Deus tem um modelo também, que está em Gênesis capítulo 1, verso 29 e Gênesis capítulo 3, verso 18. Nesses dois versos, um antes do pecado e o outro depois do pecado, Deus tem duas prescrições alimentares, que são modelares, e que nenhum médico proíbe. Não tem contraindicação, porque é de Deus. Agora, o que falta é as pessoas aprenderem, porque esse assunto, pastor Vicente, ele não é ensinado em nenhum curso de teologia. Embora a alimentação seja um assunto muito extenso na Bíblia. Então é preciso as pessoas estudarem para pegar o modelo de Deus, que não tem nenhuma contraindicação, para praticar todo dia e melhorar a saúde. E eu posso falar do meu que saúde que eu passei a ter. Eu não tenho sequer gripes e resfriados desde os 22 anos. Ô, louco, e hoje você está com quantos anos? Eu tenho 66 anos. Mais de 40 Eu tenho anos? 44 anos que eu não tomo remédio e que eu não tenho nenhum problema de saúde, sequer uma gripe ou um resfriado. Você está falando sobre pesquisa, não como médico, você é biólogo, mas fala um pouquinho para a gente em relação à calinidade, né, em relação à acidez no estômago. Explica para a gente isso aí. Assim como nas áreas da ciência, em que tudo tem dualidade, né? Por exemplo, nós sabemos que depois do pecado passou a haver o bem e o mal. Né? Na eletricidade tem o positivo, tem o negativo. E na química humana tem alcalinidade e acidez. A alcalinidade ela é obtida quando você come frutas, legumes e verduras. São alimentos alcalinos. A acidez são todos os demais alimentos. Essa acidez não é da laranja, do abacaxi, é a acidez química, não é sabor. E para a gente ter a melhor saúde, a melhor qualidade de vida, além de balancear os alimentos, de combinar os ingredientes, a gente precisa também administrar esse equilíbrio entre acidez e alcalinidade, que é muito fácil de fazer e é barato. Não é? E esse modelo, que é bíblico, quando você pesquisa os grupos dos alimentos na Bíblia, você vai descobrir que as frutas são o grupo de maior variedade que existe na Bíblia. Frutas. E quando a pessoa come frutas na proporção correta, além dela melhorar o funcionamento intestinal, além dela melhorar a imunidade, acontece um fenômeno extraordinário que não é ensinado em lugar nenhum, mas a Bíblia ensina. A pessoa deixa de comer doce. Perde a vontade de comer doce.
Por quê? Porque as frutas têm frutose, que é o açúcar que os receptores das células reconhecem como açúcar. Ela supra essa necessidade, então, de vez o açúcar, Tanto- você tem o açúcar natural. Tanto supre a necessidade orgânica de açúcar, comendo frutas na proporção correta, que a pessoa perde a vontade de comer doce. As pessoas me dizem frequentemente, quem faz os meus cursos, quem pratica o que eu ensino, falam assim, o que o senhor fez comigo, que eu não quero mais comer aquelas coisas. Falam assim, surpresas, porque não acontece isso de qualquer maneira. Tem um modelo, né? O modelo de Deus, ele resolve. Essa é a importância de estudar esse assunto na Bíblia. Porque eu não tenho doença, eu não preciso de remédio. Pastor, eu vou falar uma coisa aqui espetacular, extraordinária. Vou falar olhando para a câmera. Eu nunca perdi um dia de serviço, eu nunca perdi um compromisso por problema de saúde, em 44 anos. É espetacular ou não é isso? Claro, mas também é uma questão de disciplina também, né? Eu quero, vou fazer, tem que ser uma determinação. A Bíblia tem um modelo para isso também, como mudar. Não é disciplina. Não é disciplina? Não é porque Não é determinação? Não é. Então, Não é disciplina. Como é que eu consigo? Não é determinação, não é força de vontade. Como é que eu consigo, então, Por que deixar que de não é? comer açúcar, por exemplo? Por que não é disciplina, determinação, força de vontade? Porque nós não temos determinação, força de vontade, disciplina 24 horas por dia, todo dia. Se a gente confiar nesses fatores, a gente vai falhar. Por quê? Porque se você não tem todo dia, não tem toda hora, quando você não tiver, você vai falhar. E o que precisa ser feito, então? O modelo bíblico é você orar por dois fatores que a maioria não faz. E por isso você não vê pessoas sendo curadas como deveria acontecer. Você orar por dois fatores sendo específico com Deus, além de você estudar e aprender. Porque Deus diz nos profetas, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Claro. Nós somos seres inteligentes, então nós temos que aprender, praticar, ter os resultados, e aí a gente vira testemunho, vira referência, e começa, depois que mudou a gente, que melhorou a gente, começa a melhorar ao redor, e isso é infinito. Né? Isso é infinito. Então, qual é o modelo? Você aprendeu, então você vai puxar agora, como é que eu vou mudar meus hábitos? E fica preocupado, interessado e tal, como é que eu vou fazer? Porque eu tenho que parar de comer o que está errado hoje, que é quinta-feira, quando a gente está gravando, e amanhã, sexta-feira, minha primeira refeição, eu tenho que começar a fazer tudo certo. E agora? Ora e pede para Deus converter o teu paladar e a tua vontade. O milagre de Deus, né? Porque vai acontecer. Agora, o Augusto Fajardo, por que a gente precisa se cuidar? A verdade é essa, né? Naquela correria, você pega, por exemplo, em São Paulo, capital, o cara está na chapa, a linguiça, né? Passando carro, caminhão, moscas, aí depois ele pega aquelas carnes, aí ele coça a cabeça, pega o dinheiro, pega o pão, aquela loucura. Aí você está alimentando errado, porque você está com fome, você está preenchendo uma necessidade sua de fome. Então, é melhor você, então, pedir a Deus, sempre direção, orar, e ter frutas, legumes também, não é? Ou não? Bom, você está me perguntando sobre os grupos de alimentos. De alimentos. Para mim entender, para mim ter uma saúde hoje, para amanhã eu ter saúde também, como ao longo dos anos. Os grupos de alimentos que tem no Gênesis, Gênesis, capítulo 1, verso capítulo 29 e capítulo 3, verso 18, são os seguintes. Ele menciona sementes. Sementes, em Gênesis 1, 29, e frutos. Sementes são cereais integrais e feijões, que o nome técnico é leguminosa. Feijões e cereais. Esses dois grupos combinados, eles formam proteína completa. Proteína que não tem colesterol e que não tem lactose. A melhor qualidade de proteína que existe no planeta. Cereal integral com feijão. O outro grupo, frutos, são as frutas como nós conhecemos e as frutas oleaginosas, que são outra fonte de proteínas e da melhor gordura que existe,
que é uma gordura sem colesterol e sem lactose. Aí vem o pecado e Deus dá um complemento alimentar que está em Gênesis 3:18, que ele diz: você vai comer a erva do campo. E nesse termo erva do campo estão 3 grupos alimentares: legumes e verduras e tubérculos. Legumes e verduras, todo mundo sabe o que são. Agora, tubérculos, às vezes me questionam quais são esses alimentos. São as raízes: batatas, mandioca, cará, inhame, mandioquinha. Não é? Então, são esses os grupos alimentares que a Bíblia recomenda. E daí o próximo aprendizado é como utilizar esses alimentos. Combinações, para não ter gases, para não ter azia, não ter dor de cabeça, para não ter gastrite, né? Para não ter odor nas fezes. Eu falo isso, as pessoas sempre se surpreendem. Para você ter um nível tão harmônico de combinação e de acidez e alcalinidade que o odor das fezes desaparece. E isso também é uma indicação de indicação de saúde também. Imunidade melhor. Saúde. Né? Saúde. Não é? E quando você come do modo certo, você não sente os alimentos no estômago. Você não sente. Acabou o apetite, acabou a fome e você não está sentindo peso nenhum. Você não sente o alimento no estômago. E outra coisa também, você não sente sono. Porque a gente come e bebe para ter energia. Energia é o contrário de sono. Quando é que a gente sente sono? Quando a gente está cansado. Ou quando tem má digestão. E digestão é um processo adaptativo dos alimentos para o nosso corpo, do ambiente onde eles se encontraram para o nosso corpo. E quando essa adaptação não é bem feita, a nutrição ela pode até nem acontecer. Às vezes a pessoa come alimentos até saudáveis, mas o fato dela não saber combinar, não saber balancear, não saber o teor ideal de fibras, não saber o teor ideal de carboidratos simples e complexos, e tudo isso é fácil de aprender e na Bíblia é bem prático. Aí, quando a pessoa tem a alimentação bem direcionada, ela sabe comprar, ela sabe preparar e ela sabe consumir. Tudo isso está na Bíblia. Há 3.000 anos. Há 3.000 anos isso está na Bíblia. Não é? Aí o que acontece? A pessoa acaba de comer, ela tem energia. Ela tem disposição. Ela não tem sono, ela não dá um bocejo. Ela não dá um arroto. Ela não solta um pum. Porque não tem fermentação, não tem gases, não tem sonolência, tem energia. Aí as pessoas falam para mim, o que você fez comigo? Eu tinha vontade de ir para a cama, para dormir. Então, tudo em volta dessa alimentação. Agora, o que não pode comer? Você acha que... É porque hoje é normal. Hoje você vai no supermercado, você vai em vários lugares, tem tudo para você comer na prateleira lá. O que não pode? Você acha que é veneno? É complicado. E é normal para a pessoa comer, mas é veneno. Bom, tudo na vida, como eu disse, tem dualidade, né? Tem dois, né? Tem o certo e tem o errado. O que é o certo é o que Deus criou. Ponto. Não tem nada melhor do que o que Deus criou. O que é errado é o que o homem pega do que Deus criou, modifica, transforma e ao modificar, ao transformar, estraga e degenera. Deixa de ser alimento. Passa a ser o quê? Veneno. Aquelas coisas artificiais, né? Gosto de morango. Eu não vou mencionar aqui, mas o que faz mal, o que não é alimento segundo a Bíblia. O que o médico proíbe quando você adoece. Por que ele proíbe? Porque foi o que causou a doença. Se continuar usando, não vai curar. Aí, se você vai analisar isso com riqueza de detalhes, você vai ver que o que ele proíbe foi o que o homem pegou, que Deus criou, transformou, modificou, retirou substâncias, por exemplo, fibras, retirou fibras, no caso dos cereais refinados, adicionou aditivos alimentares, corantes, conservantes, aromatizantes, estabilizantes, espessantes, valorizantes, antioxidantes e outros,
né? Modificou herbicidas, agrotóxicos, e aí se a pessoa não faz balanceamento, não faz combinações, não mastiga, mistura líquido com sólidos, é um candidato líquido e certo para ter doenças. Não é? Nós estávamos conversando agora há pouco sobre problema de saúde masculino. Não é? E eu não entrei. É próstata aumentada, eu não entrei, câncer na próstata, eu não entrei nesse aspecto. E outras coisas mais. Eu não entrei nesse aspecto, mas veja, os homens que praticam essas orientações, eles não têm problema com próstata. Assim como as mulheres não têm problema com dentro do contexto bíblico. Mulheres não têm problema com menstruação, com TPM. A minha ex-esposa, logo depois que a gente mudou os hábitos, nós tínhamos casado, veio a menstruação e ela não estava preparada. Por que ela não estava preparada? Porque ela deixou de ter qualquer sintoma. E ela tinha todos os sintomas de TPM quando fazia tudo errado. Uhum. Então, o que eu estou falando aqui, pastor Vicente, você que está me assistindo, pode acreditar nisso, porque é verdade, os conceitos são bíblicos, né? Quando você faz as coisas certas, você fica muito motivado em função dos resultados. Entendi. Né? E além disso vem economia. Uhum. A pessoa economiza mais de 50%. Quando... Remédio, cirurgia, sei lá. Ela deixa de consumir coisas supérfluas. Tá. Gente, olha, eu estou batendo papo com o Augusto Fajardo, é biólogo, ele não é médico, mas é pesquisador na área alimentar. Muito obrigado a você com o nosso programa Conexão e Propósito, no oferecimento do Instituto 4. Você pode entrar no site Instituto 4 e você vai acompanhar todos os trabalhos sociais, tudo aquilo que o Instituto tem feito. Me diga uma coisa, senhor Augusto Fajardo. Como é que... Mostra essa Bíblia, a Bíblia Sagrada da Saúde. Mostra para o pessoal aí, né, a Bíblia, essa Bíblia Sagrada da Saúde, que é o programa de deixar adoecer. Mostra para a câmera essa Bíblia. Me diga uma coisa, parceria com a Sociedade Bíblica também que você fez? É a Sociedade Bíblica? Aconteceu o seguinte, em 2017 eu fiz um programa de saúde numa igreja em Santo Amaro, aqui em São Paulo, e estava lá o diretor de TI da Sociedade Bíblica. Aqui essa Bíblia. E aí? E daí ele gostou do programa que eu fiz, porque eu fiz uma palestra sobre prescrições alimentares na Bíblia. E depois, à tarde, eu fiz uma outra palestra, Topa Deixar de Adoecer? Foi a segunda palestra. E aí, naquela semana, a Sociedade Bíblica me telefonou, me procurou e fez a proposta, porque essa Bíblia é a única do país. Não existe, pela Sociedade Bíblica, uma outra Bíblia, nunca houve, não é? E a minha história de pesquisa, de estudo, de vivência, comprovou sempre que a Bíblia tem razão. Né? Eu tenho médicos que indicam minhas orientações, eu tenho pessoas aí, bastante gente que curou doenças que a medicina diz que não tem cura. Minha mãe, ela não gostava de ouvir esse assunto. Me mandava ficar quieto ou saía de perto. Aí desenvolveu artrite, ficou com as mãos assim, não podia nem tocar, não fazia mais nada em casa, foi no médico, prescreveu o remédio, tinha que tomar remédio a vida inteira. Uhum. Só que o remédio não fez efeito. Mudou de médico, o médico mudou o remédio, também não fez efeito. Aí lembraram que eu existo. Aí minha irmã e minha mãe lembraram que eu existo. Aí me chamaram. Eu estava num outro estado, voltei. Resumindo a história, dei uma desintoxicação orgânica para minha mãe, 3 dias. E depois segui o que a Bíblia recomenda sobre a alimentação. Uhum. Para a vida toda. E ela? Eu voltei uma semana depois e eu encontrei a minha mãe lavando louça na pia da cozinha. Legal. Quanto tempo você demorou para pesquisar? Minha mãe estava curada. Viu, Augusto? E artrite, a medicina diz que não tem cura. Augusto, quanto tempo demorou você fazer a pesquisa? Porque quantas páginas nós temos dentro da Bíblia de saúde?
Essa Bíblia tem um encarte com 140 páginas, nessas 140 páginas tem 20 capítulos sobre prescrições alimentares na Bíblia, cada um abordando de um modo diferente. Quanto tempo demorou para você pesquisar tudo isso aí e deixar certinho e pela Sociedade Bíblica imprimir? Depois que a Sociedade Bíblica me convidou, eu gastei 2 anos preparando o conteúdo e depois veio a pandemia e tal, demorou bastante por causa da pandemia, mas foram 2 anos colocando toda a experiência de mais de 30 anos a serviço de você que está aí assistindo. Você faz palestra e você é autor de vários livros. Tem um que eu destaco aqui, Como Utilizar os Alimentos a Teu Favor. Dá para mostrar para o pessoal aí? Está aí com você ou não? Trouxe? Esse tema não é exatamente um livro, é uma revista? um tema de cursos. De curso que você faz? Cursos e retiros. Eu realizo cursos, realizo retiros e realizo palestras e também sou autor de 4... Fala do livro aí, vamos lá. 4 livros. A Saúde Total? Qualidade de Vida com Saúde Total. Esse foi o meu primeiro livro lançado em 94. E o que você pode falar um pouquinho rapidamente sobre esse livro? Olha, mostra para o público. Qualidade de vida é um conceito recente no mundo que surgiu depois da queda do Muro de Berlim. Basicamente é o seguinte, não basta você estar vivo. Você tem que viver com qualidade, porque senão você não vive, você sobrevive. Uma pessoa que está doente, ela não está vivendo, ela está sobrevivendo, né? Então, basicamente, o conceito de qualidade de vida, eu sou pioneiro nesse tema no país. Esse aqui foi o primeiro livro brasileiro sobre qualidade de vida. Lançado em 94, ele está esgotado. E outro, Hábitos... O outro... Mostra para a câmera aí, por favor. Hábitos Alimentares e Qualidade de Vida. É um livro curso, também está esgotado. Ele resume o que está na Bíblia, só que tecnicamente. É um livro que tem mais conceitos técnicos. Né? O terceiro livro é um livro de cardápios e receitas, também está esgotado. Estou mostrando aqui só como currículo, né? Que também está esgotado. E sou autor também de um e-book. Esse é um e-book, ele vem junto com a Bíblia. Quando a pessoa adquire a Bíblia, a pessoa pode acessar onde ela estiver no mundo, o e-book, e vai aprender a se alimentar com os cardápios de um mês inteiro. Vou mostrar uma página aqui do e-book, para você ter uma ideia da qualidade e do conteúdo. Né? Os cardápios, com as receitas, com as tabelas nutricionais e o modo de consumir, de acordo com a Bíblia, de acordo com Deus. Não existe nada mais sério do que isso. Você fazer as coisas comprando, preparando e consumindo o que Deus diz para você, o que Ele aprova, o que Ele recomenda. E com isso, Ele vai tirar as tuas doenças, como tirou as minhas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, quando eu falo assim, às vezes até me excedo no entusiasmo, porque só sabe como é bom ter saúde quem tem. Porque a noção que as pessoas têm de saúde é remédio à disposição, consulta quando precisar, hospital quando precisar, exame quando precisar. Não, isso não é saúde, isso é doença. Saúde é não adoecer. Saúde é você não precisar nem de remédio, não ter nem gripe nem resfriado. Isso é saúde. Entendi, perfeitamente. Olha, pessoal, Instituto 4, conheça um pouco mais sobre o Instituto 4. Entra no site Instituto 4, você vai realmente saber dos trabalhos sociais. Estou dando risada, sabe por quê, Augusto? Você faz palestras e tem algo de um retiro. Casar engorda, eu sou casado. Eu dei uma engordada, vou ser sincero para você. Explica para a gente a palestra que você fala sobre casar engorda. Aline, você casou, engordou? Aline, a nossa secretária, engordou. Mas todo mundo casa, engorda ou isso aí não tem nada a ver? E por quê? Se engorda, por quê, né? Normalmente o solteiro, ele leva uma vida desregrada. O Henrique é solteiro, mas ele é gordinho. É o nosso cameraman. Mas então explica pra gente, então. O solteiro leva uma vida desregrada. E quando casa, ele se acomoda. Então, o solteiro leva a vida desregrada e engorda porque a vida é desregrada. Quando ele casa, aí começa a ter uma certa regularidade, normalidade, mas aí a acomodação, combinada com má alimentação,
faz engordar. Eu teria que ter mais tempo, não é o caso agora, né? Mas o fato é que todas as pessoas que praticam o que eu ensino, eu posso dizer 100% das pessoas que praticam o que eu ensino, deixam de ganhar peso, primeiro, estabilizam, e em seguida começam a perder o peso. E de uma maneira que é saudável, ela não fica com pelanca, né? A aparência dela fica saudável. Eu tenho uma história de uma moça, o nome dela é Isabel, que ela era muito gorda. Isso aconteceu em Paranaguá, no Paraná. Quando a conheci, a barriga saía assim, bastante para fora da calça. Embora ela não se achasse gorda. Ela disse isso para mim. Mas ela começou a emagrecer de maneira saudável. As vizinhas queriam saber o que estava acontecendo, me convidaram para fazer uma palestra. Reunimos lá quase 30 pessoas para fazer a palestra para as vizinhas da Isabel. Na empresa queriam saber também o que estava acontecendo. Tive que ir lá na empresa falar na empresa também o que estava acontecendo, explicar. Né? Porque esse assunto ele não é tratado da maneira correta, porque as pessoas não envolvem Deus no processo. E é essa a importância da gente estar aqui na igreja do Evangelho Quadrangular, é uma igreja que valoriza Deus. Deus é autoridade aqui. Então, a Bíblia é autoridade aqui. Então, é um lugar certo para estudar a alimentação através da Bíblia, a palavra de Deus. Deus dizendo o que é melhor e dizendo também o que deve ser evitado, o que não deve ser consumido. Sua família acompanha certinho tudo que você fala? Esse trabalho da educação alimentar? Eu sou divorciado. Quando eu era casado, minha esposa era praticante. Contei já que ela resolveu problemas de TPM, né? E também problemas de estética. Eu vi muitas vezes, muitas mesmo, mulheres chegando para minha ex-esposa e olhando para ela assim, de perto, assim, menina, que pele que você tem. Posso tocar? Bem assim. Porque ela tinha realmente uma pele diferenciada. E as mulheres aí perguntavam, que creme que você usa? Achando que ela usava um desses cremes aí de marca, né? Caríssimos. Eu disse, não uso nada não. A minha ex não usava nem batom. Nem batom ela usava. Os lábios eram vermelhos, aquelas bochechas rosadas. Tinha uma pele assim... Por quê? Porque cuidava por dentro. Então, a pele é um revestimento. Ela reflete o que está dentro. Não adianta você usar um monte de cosméticos se dentro as coisas estiverem complicadas, porque a pessoa não come o que é necessário, o que é certo, não combina, não faz balanceamento, os alimentos não são os melhores, né? E não tem nada melhor, você que está assistindo sabe, não tem nada melhor do que o que Deus recomenda. Não existe. O que Deus recomenda é o melhor, é o supra-sumo, é a excelência. Né? E daí você vai ter o resultado que você quer. Né? De economia, de prazer, porque Deus é o autor do prazer. Olha, a Bíblia fala sobre curas, né? E agora, e sobre não adoecer? Você que já fez uma pesquisa sobre saúde, né? Então, está dentro do contexto bíblico, e não adoecer. Dentro do contexto bíblico, a Bíblia orientando para não adoecer. Eu vou mencionar um texto bíblico. Êxodo capítulo 23, verso 25, diz exatamente assim: E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do vosso meio as enfermidades. Êxodo 23, 25. Eu posso mencionar Isaías 57, verso 10. Na tua comprida viagem te cansaste, mas não dizes, não há esperança. O que buscavas, achaste, por isso não adoeces. Isaías 57, 10. Nesses dois versos, eu posso citar outros, Deus está falando da atitude humana. A gente deixando de ser passivo, vítima das circunstâncias, passando a ser ativo, tomando atitudes, fazendo escolhas, investindo tempo para estudar, para aprender, orando, não é? Buscando Deus, e outra, não fazendo inversão de valores. Porque é comum a pessoa dizer assim, entreguei tudo para Deus.
está errado. É. Porque Deus não faz o que o ser humano pode fazer. Deus só faz o que nós não podemos fazer. Então eu entreguei tudo para Deus, continuo comprando alimento errado, preparando errado, consumindo errado, vou adoecer. Interessante. Vou adoecer. E vai. Agora, se com as minhas dificuldades que eu tinha, sabe o que eu fazia? Eu sou um caso assim, eu sou grato a Deus de um modo, eu não tenho nem palavras. Por quê? Porque o meu caso era perdido. Eu comia uma vez por dia, uma só, de manhã até de noite. Eu emendava um doce no outro, eu só comia doce. E não bastava isso, eu comia açúcar puro, pastor Vicente. Quando eu parei, eu fiquei assim, ó. Eu era um dependente químico e não sabia. Uma pessoa assim, a medicina não tem solução para uma pessoa assim, porque é um dependente químico de produtos, nem são alimentos, de produtos que tem em tudo quanto é lugar. Verdade, é verdade. Não é? Aí se curou. Pastor, eu não uso nenhum tipo de açúcar. Há mais de 20 anos eu não uso nenhum tipo de açúcar. E o sabor doce no meu paladar me incomoda. Isaías fala comer o que é bom, né? Isaías 55, verso 2. Agora, é interessante. Comer o que é bom. Você falou uma coisa que é verdade em relação quando você era solteiro, você era magro. Porque eu era assim quando era solteiro. Eu era magro que dava dó. Eu usava um paletó de uma lista só. De uma lista só. Aí fui engordando. Aí... Me diga uma coisa, você vai estar lá na Convenção Nacional, né? Você vai estar com o pessoal do Instituto 4 e você vai estar lá para dar uma orientação e também, né, pessoal adquirir a revista, né, adquirir a Bíblia, certo? Você vai estar lá na convenção com a gente, correto? Agora, enquanto ainda estamos aguardando a Convenção Nacional, contato para o pessoal conversar com você. O contato, DDD 21 965 65 2233. Repita. DDD 21 965 65 2233. Obrigado, Augusto Fajardo, biólogo, conferencista, autor de várias revistas e livros. Um abraço, um carinho, até a Convenção Nacional. Até. Obrigado. Até. Muito bem, programa Conexão e Propósito. Hoje foi sobre saúde. Tchau.